Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Bem-vindos, uma ótima tarde para quem não está assistindo aqui ao vivo, uma ótima noite, uma ótima manhã para você que está nos assistindo a versão gravada desse nosso programa. Vocês devem estar achando algo um tanto quanto estranho, que aqui estou eu, Luiz Augusto, no lugar do nosso querido amigo Patrick Mota, apresentando o Entrevista da Semana. Patrick teve um pequeno imprevisto, pediu para eu cobrir, estou aqui vestindo esses sapatos. Que responsabilidade. Essa extrema irresponsabilidade de representar uma pessoa do padrão do Patrick Mota. Por isso que eu te chamei aqui, meu amigo Miquel Tomás, para conversarmos com o nosso amigo Lúcio Silva, que é do projeto Atletas com Cristo. E começando esse nosso programa, essa nossa entrevista da semana, eu vou primeiramente apresentar o programa, apresentar a pessoa do Lúcio, mas antes eu gostaria de chamar você que está nos assistindo agora para dar o like nos nossos vídeos lá, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, lembrando, Rádio Cavoque. Só acessar a Rádio Cavoque no Instagram, Rádio Cavoque no Facebook, certo? Ou Rádio Cavoque no YouTube. Você que está diretamente no nosso site, compartilha o link radiocavoque.com.br para que mais pessoas possam acompanhar ao vivo, possam mandar perguntas, mandar sugestões, deixar algum recado, certo? E também você que está na ativa, no corre-corre do dia a dia, pode ir lá na Play Store, no seu telefone Android, baixar o nosso aplicativo Rádio Cavoque, que você vai ter acesso aonde você estiver com a internet. Estaremos aqui para lhe passar entretenimento, informações e também muita coisa legal. Começando a nossa entrevista da semana de hoje, vou falar um pouquinho do projeto Atletas com Cristo. O Atletas com Cristo é um programa de incentivo a jovens para participar de atividades esportivas, certo? Que está realizando nos dias 4 e 5 de junho a seletiva para times de Portugal. Olha só, pessoal, você que sempre sonhou em jogar no exterior, em participar de esporte no exterior, tem essa oportunidade. Através de um observador e técnico, Hugo Duarte, o projeto firmou parceria com a conceituada rede de lanchonetes McDonald's em Portugal. E essa parceria dá direito ao atleta que for aprovado, homem ou mulher, ao sair de Manaus, de jogar em times de segunda divisão, além de trabalhar nas redes de lanchonete do McDonald's. Ou seja, você vai ter uma oportunidade de começar uma carreira, né, Lúcio? Além de ter como você se firmar ali naquele local e não precisar ficar dependendo de outras situações e tudo mais. Mas, Lúcio, antes da gente falar sobre essa situação específica do projeto Atletas com Cristo, eu gostaria que você se apresentasse, aqui a gente deixa o convidado falar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco do projeto para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que ainda não conhecem esse projeto Atletas com Cristo. Boa tarde, um prazer estar na Rádio Cavoque. Isso. E agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar do que é o projeto Atleta com Cristo dentro do estado do Amazonas. Até porque nós estamos em vários municípios de Manaus e trabalhamos nas zonas vermelhas da cidade de Manaus. O projeto Atletas com Cristo, ele tem um objetivo dentro do estado do Amazonas. É nós resgatarmos os jovens da droga, da pedofilia, da prostituição. Crianças de 7, de 6 até jovens de 17 anos nos bairros de Zona Vermelha de Manaus. Nós somos aquele tipo de projeto que levantamos a bandeira contra esse tipo de coisa. Porque eu acho que um projeto social, ele tem que investir na vida dos jovens e da família dos jovens. É tanto que esse projeto não é só jogar bola. Esse projeto, o menino tem que estar tirando boas notas. Nós acompanhamos as notas
dos colégios dessas crianças e jovens. Marcamos reunião com os pais de 3 em 3 meses para trazer o boletim escolar e temos um relacionamento familiar através da nossa assistente social com as famílias. Porque é o seguinte, às vezes o menino pode estar jogando bola, mas em casa ele está dando uma dor de cabeça, está em mal companhia. E o nosso objetivo, com a ajuda de Deus, é que se a gente não formar atleta, a gente vai formar cidadão. A gente não quer é deixar que a droga, a bebida e a prostituição e a pedofilia tomem conta. Nós estamos trabalhando há 21 anos no estado do Amazonas com a prevenção. Porque eu posso te dizer, um preso hoje, na pesquisa, custa quase R$5.000 para o estado. Sim. Não é isso? Sim, eu já vi essa pesquisa. Sabe quanto é que custa uma criança dessa por mês para nós? R$50. Sério? O que é melhor investir? Na prevenção, Na né? prevenção. Prevenção. E era isso que eu já ia te perguntar, Lúcio. Então quer dizer que, já respondendo a pergunta que eu já ia fazer, então vocês têm todo um apoio social, vocês têm presença de pedagogos, de psicólogos, para fazer esse acompanhamento social com as crianças, além de ensinar e fomentar a questão do esporte? Nós temos assistente social, nós temos consultório odontológico, por exemplo, nós temos uma parceria com o Instituto ITV, na colônia Santo Antônio, onde lá tem 140 famílias, 140 atletas. Essas crianças fazem limpeza de dente. Nós temos uma assistente social que é dada pela Igreja Presbiteriana, que é a patrocinadora e dona desse projeto, dentro da cidade do interior. Certo. Né? E em quantos interiores vocês estão hoje? Hoje nós estamos em 8 interior. 8. Uau. E o mais perto é Japurá, que é fronteira com a Colômbia. O mais perto? O mais perto. Minha né? nossa. Então vocês estão realmente buscando aquelas localidades que, de outro modo, talvez não fossem, qual seria a palavra, vistas pela sociedade ou pelo Estado. Vocês estão indo lá atuar naquelas áreas, é isso? Porque o nosso objetivo é ir onde o poder público ou não quer ir ou não faz questão. E hoje ninguém quer trabalhar em zona vermelha de Manaus. Por exemplo, há 2 semanas teve uma fatalidade de assassinato com droga na colônia Santo Antônio. Sim, foi bem noticiado. É lá que a gente trabalha. E deixa eu te perguntar, qual é o resultado, ou como é que vocês mensuram o resultado de todo esse trabalho de vocês? Pela vida do garoto. Porque um jovem ou um adolescente, uma menina ou um menino, que não se envolva com a droga, que não seja aliciada pela pedofilia, que não caia na prostituição, qual é o valor de uma vida? Não tem valor, a Bíblia diz que não tem valor. Mas quando eu digo de resultados, é assim, por exemplo, Luiz, hoje vocês têm quantos jovens fazendo parte do projeto? 700. 700. Aí, quando eu te perguntar, né, qual o resultado, por exemplo, Luiz Augusto, desses 700, né, ou ouvintes, desses 700, dessas 700 crianças, por exemplo, uma quantidade X já se formaram no colégio, estão empregados, ou então já estão com perspectiva, estão tirando boas notas, vocês mensuram então tudo isso? Tudo isso tem, tanto que de 3 em 3 meses a gente pede os boletins. Então existe uma meta ou uma métrica, por exemplo, para aquela criança, para aquele jovem, para que ele possa continuar fazendo parte do projeto, ele tem que tirar uma nota até uma média, certo? Como é que vocês mensuram isso? A gente trabalha pela uma nota, a nota desde que ele passe no colégio. Tá. Entendi. A gente não ele pode... tirando a média do colégio, passando, ele continua ele no tem projeto. ele tem que ter uma métrica também de frequência no colégio? Tem, no colégio e no projeto. Entendi. Porque é o seguinte... Lúcio, você tem uma ideia mais ou menos de quantas crianças e jovens, adolescentes vocês já alcançaram desde o início do projeto? Já passaram? Hoje vocês têm 700, mas quantas desde o início já passaram? Eu posso te dizer que uma média de 20 mil atletas Uau. durante esses anos. Uau! A gente tinha mais interior, mas devido à dificuldade e não encontrar pessoas que queiram trabalhar,
nós tivemos que fazer uma qualificação. Porque hoje o professor que vai dar o futebol, ele precisa ter um bom testemunho. E isso é que falta para os nossos jovens, ele olhar para um locutor de rádio como vocês e dizer, pô, eu quero ser igual aquele locutor, eu quero ser igual aquele advogado, eu quero ser jogador igual aquele. E hoje, o que a gente, no esporte, na sociedade, nós estamos precisando é de gente que dê um bom testemunho de vida. Porque não adianta tu ser famoso, ser jogador de futebol, tu ser artista, tu ser um locutor, mas o teu testemunho de vida é péssimo para um adolescente desse. Significa assim, mais ou menos que 20 mil crianças, adolescentes tiveram a oportunidade de se afastar de maus caminhos. Sim, e eu posso te falar com garantia e agradecer a Deus que a maioria de todos esses anos, eu posso te falar com um coração muito feliz que 70% não se envolveu em caminho errado. Uau. Hoje eu tenho um advogado, eu tenho advogados, amigos, Isso é um número que bastante passaram no expressivo. projeto. Tem um militar, Que bacana. passaram pelo projeto, não foram jogador, mas tomaram um rumo de vida. Porque uma coisa que a gente vê bastante, não é, Miquel, né? Os nossos ouvintes também sabem muito, nós vimos muito na nossa sociedade, é que, principalmente no Brasil, nós temos histórias de vida, né, de jogadores, não só de futebol, mas de atletas que alcançam o estrelato muito cedo e, de repente, por não ter Uma base, né? uma base Familiar. uma Isso. base até emocional e psicológica forte, acabam despontando, assim, né? Acabam, por exemplo, não atendendo aquelas expectativas que tinham, aquele potencial que tinham no esporte. E por quê? Por se envolverem com drogas, com tráfico, com situações assim que, sabe, não são legais. A gente sabe, acredito que um dos casos mais famosos assim no Brasil, que a gente pode falar, porque não é nada que não seja conhecido por ninguém, foi o caso do Adriano, né? Que foi, inclusive, chegou a ser preso por ter se envolvido com o tráfico, com o pessoal do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. De repente, se tivesse tido uma base sólida, uma base, né, uma formação mais voltada para valores, vamos dizer assim, dignos de sociedade, talvez Familiar. não tivesse familiar, talvez não tivesse ido por aquele caminho, não é verdade? Olha, hoje nós estávamos conversando ainda agora aqui fora do ar, e eu citei uma coisa aqui. Hoje nós temos muitos atletas famosos, artistas, mas se você olhar o testemunho de muitos, acaba com a vida. E os jovens vão atrás. Sim. E isso está sendo ruim, acaba destruindo famílias. Né? Não, eu quero ser como aquele jogador, mas aquele jogador tem um vício do alcoolismo, mexe com droga. Eu acredito que Até tem um... Eu não vou citar nome nem nada, mas assistindo os programas de esporte, tem gente que fala assim, o fulano de tal joga muito, né? Joga muito, mas ele não consegue ser titular. Joga. Aí precisa melhorar na parte fora campo, extra-campo. Então, possivelmente, essa base faltou para ele. Né? Joga muito e joga mesmo, jogava no outro grande clube, foi para um outro grande clube, reserva, quando entra joga bem, mas continua sendo reserva. E aí acaba que... acho que entra a questão entra aquela questão da confiabilidade, né? Um cara que joga bem, que tem o talento nato e consegue jogar bem, mas se ele aparece no treino atrasado porque estava na balada no dia anterior, ou se ele de repente não rende no treino porque estava bebendo ou estava isso, ou então tem problema pessoal que acaba atrapalhando o rendimento dele no treino, ele não vai conseguir ser titular, né? E sem falar que quando termina, vamos dizer assim, o tempo de vida, né? Porque jogador, a gente sabe que jogador, o cara não aguenta, ele aposenta cedo. Você 10 anos no máximo da carreira. Raramente você vê um jogador acima de 35 anos. Acontece, mas são as exceções, né? Num time de 22 jogadores ou 24 jogadores, você vê no máximo tem um ou dois que tá ali naquela faixa etária entre 30 e 35 anos, e quando tá, já é aquele carazinho mais finalzinho de carreira. Mas aí depois que ele sai, o que ele vai fazer da vida? Se ele não tem uma base, ele vai ser mais um ex-jogador que ficou pobre e aí morre pobre. Agora, só uma coisa, já entrando nessa questão da seletiva, e depois a gente vai chamar um intervalo para entrarmos no próximo bloco,
mas eu quero te perguntar, quem é que pode participar dessa seletiva agora do dia 4 e 5 de junho? Qualquer atleta da cidade do interior. O projeto Atleta com Cristo, pela primeira vez no estado do Amazonas, está dando oportunidade para quem jogou a primeira divisão, a segunda divisão, joga pelada. Você do interior que está nos assistindo, nos ouvindo, pelo telefone 91 77 1370, você pode fazer sua inscrição por esse telefone através de WhatsApp. E você que mora em Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Urucurituba, Boa Vista do Ramo... Vamos fazer o seguinte, Lúcio, nós vamos chamar o comercial rapidinho, a gente vai pegar essa lista de cidades e localidades onde as pessoas podem fazer a sua inscrição, vamos pegar todas as informações para passar para os nossos ouvintes. Então vamos chamar agora, vou deixar a Miquel, chama o nosso comercial e daqui a pouco voltamos já com você. Nos vemos daqui a pouco, então, com vocês, para continuar esse bate-papo legal que a gente está tendo aqui no Entrevista da Semana, substituindo, não conseguimos chegar assim, à altura do rapaz, né, Patrick Mota. Nos Eu tô aguarde. conseguindo chegar Estamos daqui a de pouco volta. na largura. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta aqui com o Entrevista da Semana. Eu, Luiz Augusto, meu amigo Miquel Tomás e o nosso convidado Lúcio Silva, do projeto Atletas com Cristo. No bloco anterior, estávamos começando a falar sobre a seletiva que vai acontecer no estado do Amazonas, aqui em Manaus, certo? Para atletas do esporte de futebol de campo, atletas masculino e feminino, certo? Então todo mundo pode participar. O Lúcio estava falando pra gente aqui no nosso intervalo, todo mundo pode participar, seja você um atleta amador, seja você um atleta profissional, semiprofissional, ou se você apenas jogou pelada no campo do bairro e todo mundo sempre te falou que você tinha potencial para ser o próximo Ronaldinho, o próximo Neymar, o próximo Cristiano Ronaldo, e agora você tem a oportunidade, olha só, a oportunidade de colocar a sua habilidade à prova e jogar em Portugal. Já pensou você... Lá na terra do Mister. Lá na terra do Mister, do Mister, exatamente, e na terra do homem, da lenda do Cristiano Ronaldo, entendeu? Já pensou você vai jogar lá na segunda divisão, conhece o cara fazendo compras, não é não? Lúcio, me diga uma coisa, a gente já perguntou, você já estava falando que todo mundo pode participar, homem, mulher, tem alguma... existe algum limite de idade para participar da seletiva? Diga lá. O atleta feminino e masculino precisa ter 17 anos e 4 meses, tanto feminino como masculino, Ok. porque agora para você morar na Europa, você tem que ter idade de maior. Certo. Tem que ser de maior. Não, o futebol não permite mais na Europa você de menor morar só. Entendo. Ou você leva o pai ou a mãe. E para ir para Portugal, na escolha do Mister Hugo, que é um mister que vai estar aqui pela segunda vez, porque já temos 8 atletas do Amazonas morando e jogando em Portugal. Essa seria a minha próxima pergunta. Menores de idade, então, obviamente, não podem participar desde que tenham 17 anos e 4 meses no dia da seletiva, que será em junho, no dia 4 e 5 de junho. Qual é um outro critério que as pessoas precisam? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui que as pessoas vão para Portugal. Esses atletas que vão participar, eles precisam ter passaporte, visto português, ou isso vai ser também providenciado caso eles sejam aprovados? Ele precisa estar com o passaporte e a documentação deles em dias. Ok. Quando ele vai para Portugal, os que forem escolhidos, tanto feminino como masculino, o próprio Mister Hugo, que vai estar selecionando, vai recepcioná-lo lá, e eles vão através, se quiserem, aqueles que quiserem, vão trabalhar no McDonald's. Sim. O McDonald's é um parceiro, isso nunca aconteceu no futebol amazonense com clube nenhum. Graças a Deus que Deus nos deu a oportunidade de fazer essa parceria. Ele sai daqui já com um emprego na mão. O que acontece? Ele trabalha na rede de 8 às 3 da tarde, porque o treinamento em Portugal é depois das 5 da tarde até 9 da noite, tanto a série C, D, distrital, segunda divisão, é nesse horário. Entendi. O McDonald's libera ele e como ele já vai com um emprego garantido, a própria empresa McDonald's vai preparar papelada para ele se estabilizar
dentro de Portugal legalizado. Então, ele só precisa ter os documentos brasileiros, no caso, passaporte e tudo mais, e o McDonald's vai providenciar o visto de atleta para ele ficar lá em Portugal. Ele ou ela, né? Que vai dar uma carta. Sim, carta. E com essa carta, ele vai adquirir os documentos, parece que é SINF, um nome, que como fosse o CPF de Portugal. Entendi. Certo? E aí, à noite, ele vai treinar. Aí, se o clube aprovar ele, gostar dele, ele vai ganhar trabalhando e jogando. Maravilha. E ser visto na Europa. Sim. Aí ele pode chegar no Nacional da Madeira, no Porto, no Benfica. A gente vê tanto brasileiro, ele tem um que está na Itália, que era pedreiro, e agora o homem é fera na Itália. Olha aí, uma oportunidade para você que está nos assistindo, caso queira ganhar em euro, né? Ganhar em euro, participar dessa seletiva. Uma outra pergunta, quantas vagas estarão disponíveis nessa seletiva do Amazonas? Para se inscrever? Não, quantas vagas estarão... Eu sei que se inscrever, você disse que qualquer pessoa pode se inscrever, não é verdade? Agora, quantas vagas... Essas pessoas que se inscreverem estarão concorrendo a quantas vagas? Quantos serão aprovados? Isso vai depender do futebol. Se ele encontrar 10, ele leva 10. Se ele encontrar 2, ele leva 2. A última vez ele levou 5. Olha só. Então, ou seja, teoricamente falando, as pessoas não estão competindo com ninguém. Elas só têm que apresentar um bom futebol. Um bom futebol. E hoje o futebol amazonense tem. O que precisa é ter um trabalho de base, valorizar o atleta amazonense, olhar com os olhos clínicos. Aí você vai ver que nem os times daqui precisam contratar jogador de fora. Porque aqui nós temos muito atleta, principalmente a menina que é artilheira do Campeonato Brasileiro Sub-17 ou 20, ela é do interior, é do Cruzeiro, fez 3 gols, apareceu no Fantástico. Olha Cruzeiro, só. Nem jogou aqui em Manaus, está no Cruzeiro, fez 3 gols contra um clube grande também. Uma outra dúvida, você falou que todas as pessoas do estado do Amazonas, inclusive dos nossos interiores, podem fazer a inscrição, seja... jovem, seja do sexo masculino, seja feminino, vai ter vaga para todo mundo, desde que apresente um bom futebol. E jovens de outros estados aqui da região norte, por exemplo, como Roraima, Belém, pode fazer. Pará. O telefone aí, 9177-1370, vou dar todas as informações. Você que é de outro estado ou do interior, você ainda tem 2 semanas, porque o Mister vai ficar 10 dias aqui em Manaus. Agora, pegando esse gancho, né, já que a gente falou um pouco dele, que o observador e o técnico é o senhor, né, o Mr. Hugo Duarte, fale um pouco sobre ele. Quem é o Hugo Duarte? Olha, Hugo Duarte é um ex-jogador de futebol profissional no país de Portugal, mora em Lisboa, se especializou trabalhando mais no futebol feminino, mas por trás disso tem uma outra coisa que eu vou te falar agora. Diga. Tem um empresário chamado Ricardo, que é um empresário FIFA, que está apoiando o projeto tanto no social como no profissional. E esse empresário, que é o empresário do Mister, é o empresário do Elton Leite, que só é o goleiro do Benfica. Então você está vendo que é uma coisa grande, séria. Sim. É uma coisa séria. E eu agradeço a Deus porque isso está acontecendo no Amazonas pela primeira vez. Você realizar um sonho de atletas para que ele chegue lá em Portugal e não seja enganado, como a gente vê muito na televisão. Sim, que essa inclusive é uma preocupação de vários pais, né? De vários pais e da sociedade amazonense, porque muitos já fizeram peneira, foram enganados. Mas nós não temos como enganar. Deixa eu te dizer, sabe por quê? Porque hoje nós temos um CT. Vocês têm um CT aqui em Manaus? Vai ser aqui em Manaus, no centro de treinamento Gabriel Lima, que é aquela criança que houve um incidente aqui no Cacau Pereira, que a polícia deu tiro, que o pai dele vendia broa, era do nosso projeto. E hoje nós somos o único projeto social da região norte que tem um centro de treinamento com vestiário, arquibancada e de graça para qualquer criança e jovem participar do projeto, treinando lá sem pagar um centavo. Uau! Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta que as pessoas estão me mandando aqui no nosso WhatsApp da Rádio Cavoc. Essas inscrições, como você falou, já estão abertas, mas elas são gratuitas? Não. Ela tem uma taxa de R$30. Eu posso te explicar por quê. Claro. Você está trazendo um treinador europeu. Hotel, comida.
Todos os custos. Todos os custos. É uma taxa que né, não foge da realidade. Da realidade Ninguém... da sociedade Exato. É. amazonense. Como é que a pessoa pode fazer para fazer a inscrição? Ela pode ligar no telefone 9177-1370. Eu vou passar para o nosso assessor. Ela pode fazer por Pix e mandar sua identidade, sua posição. Nós mandamos a inscrição pelo WhatsApp. A pessoa só precisa estar em Manaus, se for do interior, de outro estado. No dia da seletiva, lá vai o dia, o horário que ela tem que estar. Nós vamos mandar a localidade. E se nós tivermos um bom número, nós podemos até colocar o nosso ônibus na frente da arena, para os atletas não chegarem atrasados para levar lá para o CT, que é no Tarumã. Ou seja, a pessoa recebe por WhatsApp a ficha de inscrição com a informação do pagamento, faz o pagamento. Tudo por WhatsApp. E aí já naquele dia lá vem e traz essas confirmações, traz comprovantes. Um canhoto e vai participar. E vai participar. Ela só precisa trazer um calção preto e a chuteira. Colete nós vamos dar. É uma coisa de profissionalismo. Somos um projeto social, mas essa parte do projeto social nós tivemos que usar para o profissionalismo e dizer por quê. Porque nós tínhamos atleta que inteirava 18 anos, a gente mandava embora. E o menino tinha um bom futebol. O que a gente fez? Nós trabalhamos o social e fizemos do lado do social o profissional. Foi por isso que nós fizemos essa parceria com Portugal. E hoje é uma porta que está aberta para o estado do Amazonas, para qualquer atleta amador, profissional, terceira divisão, peladeiro, jogador de boliche que quer, ele tem oportunidade de realizar o sonho. E Portugal é um país que todo mundo está querendo ir para lá. Né? Quero trabalhar, quero ir para Portugal, quero viver diferente, quero ir para Portugal. Né? Cresceu de uma forma assim. O idioma se torna mais fácil, né? Mais fácil, né? E eles estão bem próximos da gente, eles são muito achegados com os brasileiros. Né? Então eu vejo que isso pela primeira vez no estado do Amazonas está acontecendo. Falando o seguinte, nós estamos abrindo uma porta que nenhum clube amazonense tem, nenhuma federação, nenhum empresário daqui que mexe futebol conseguiu. Nós conseguimos isso com 20 anos de trabalho e seriedade, resgatando o jovem, dando oportunidade. Então, para isso que o projeto Atletas com Cristo não cobra taxa para as crianças praticar esporte nas quadras. Nós temos ginásio construído. Nós já construímos dentro do estado do Amazonas mais de 8 ginásios no interior e na cidade. E esse CT foi construído com patrocínio de americanos junto com a igreja presbiteriana. Um campo de qualidade, aonde qualquer jovem pode ir lá se inscrever, vai treinar e se ele tiver potencial, ele passa para treinar profissional. Lúcio, uma dúvida. O atleta foi, né? Tá trabalhando lá, 5 atletas, 10 atletas, né? Tá trabalhando lá na McDonald's e tudo mais, mas no campo ele não corresponde. O que acontece com ele? De repente ele tem a possibilidade de permanecer lá, trabalhar lá? Ele permanece. Olha, uma coisa que eu posso falar para vocês, e vocês, depois do dia da peneira, vocês podem conversar com o mister, eu posso trazer ele aqui. Seria muito interessante, inclusive, já deixando essa convite, porta aberta, nós gostaríamos que ele viesse aqui para conversar, para falar um pouco mais. Quando é que ele chega a Manaus? Dia 1º ele já está em Manaus. E poderíamos aqui, já estou falando... Quer dizer, o Patrick deu o interessante de estar substituindo o Patrick, mas ser um dos sócios da rádio, é porque eu posso... Deixa eu perguntar aqui para ele, não, já está aprovado, já está aprovado pela diretoria. Nós gostaríamos que, através de você, por favor, de estender o convite para que ele venha aqui. No dia 1º, quando ele chega, não sei se será possível, mas de repente no dia 2 nós vamos marcar. Vocês já têm a palavra, no dia 2 nós estamos aqui com ele. Sensacional, já para poder dar ainda mais visibilidade, né? Inclusive estudarmos a possibilidade de estarmos com a equipe da Cavoc lá para fazer a cobertura da peneira. Joia. Não garanto nos 2 dias, porque aí a gente tem que conversar com a nossa área técnica. Se vocês puderem estar lá alguns minutos, porque deixa eu te falar. Aonde será? Deixa eu só fazer uma última pergunta, porque algumas pessoas estão me perguntando aqui, né? Aonde será o local da seletiva? Vai ser no próprio CT de vocês? CT, sim. Depois do condomínio Vivenda Verde, no Tarumã Sul. Na entrada da prainha, todo mundo conhece a entrada da prainha no Tarumã. Sim. Em vez de você entrar para a prainha, tem uma esquerda. Então ali no bairro do Tarumã, naquela estrada da Vivenda Verde, depois do condomínio Vivenda Verde. Perfeito.
E uma outra pergunta, os locais e horário das inscrições, existe ou é só pelo WhatsApp? Tem algum local específico Temos. onde a pessoa possa ir fazer a inscrição? O balneário ao vivo? do Sesc, aqui no bairro do Alvorada, terças e quinta, de manhã e de tarde, de 8 às 10 e de 2 às 4 da tarde. Tá, então, para você que queira fazer a inscrição, eu pergunto isso, as pessoas estão perguntando aqui no WhatsApp, Lúcio, porque a gente sabe que hoje em dia existe muito aquela preocupação de golpes via WhatsApp e tudo mais. Então, as pessoas que quiserem fazer a inscrição ao vivo e a cores, pegar o seu comprovante de pagamento, pegar a sua ficha de inscrição, pode ir no balneário do Sesc de 8 às 10 da manhã ou das 14 até Às 16. até as 16, Terças e quinta. às terças e quintas-feiras, de hoje até o dia da seletiva, Até o correto? dia da seletiva. Então pronto. Pessoal, vamos chamar mais um intervalo, tá certo? Mas continue aqui nos assistindo, continue nos acompanhando, porque depois, quando voltarmos no próximo bloco, nós vamos fazer algumas perguntas mais e dar a oportunidade para o Lúcio falar um pouco mais, de uma forma mais abrangente, de como é o projeto Atletas com Cristo. Continue conosco. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta com o nosso último bloco. Temos papo aqui, estávamos conversando no intervalo. Temos assunto aqui com o Lúcio, cara, para conversar mais 3, 4 programas. Espero que você possa vir com o Mr. Hugo quando ele vier em junho. Aí provavelmente já vai ser o Patrick Mota que estará aqui com vocês. Podemos fazer parte dessa mesa redonda. E assim, o Lúcio estava falando pra gente, né, para mim e pro Miqueias, sobre o projeto Atletas com Cristo e outros projetos que a Igreja Presbiteriana de Manaus tem, né, Lúcio? E que há 20 anos eles fazem e desenvolvem esses projetos, essas ações, e as pessoas às vezes não conhecem, porque nunca foi o intuito da igreja de vocês de divulgar isso para o público, mas eu estava falando com ele, agora é importante a gente divulgar para que de repente uma pessoa que esteja nos assistindo saiba para onde ir, né? Saiba aonde buscar, caso se identifique com a proposta do projeto de vocês para ajudar. Então fale um pouco para os nossos ouvintes sobre não só esse projeto do Atletas com Cristo, mas alguns outros projetos que a Igreja Presbiteriana tem em Manaus desenvolve. Um dos projetos que é pioneiro da Igreja Presbiteriana é o projeto de barco hospitalar, onde ela leva dentista, médico, roupa, rancho e leva o conforto, que é a palavra de Deus. Isso nós temos uma média de 7 a 8 barcos que saem quase toda semana com uma equipe. Às vezes vem americano e sai, né? Nós temos o projeto Fé e Cidadania, que é o projeto geral da igreja, que inclui outros projetos da igreja, que tem a Rosa como assistente social, temos o pastor presidente, que é o líder, o pastor Francisco, e isso inclui um social onde você estava falando, que a mão direita faz, a esquerda não pode ver, mas a gente tem feito isso, a gente anda pelos interior, Tabatinga, a igreja anda, Manacapuru, Itacoatiara, Capiranga, Urucurituba, Terra Preta, isso aí os barcos da igreja vão, né? Esse é um trabalho social que a igreja tem, amor pelos ribeirinhos, pelas almas perdidas, junto com o projeto Fé e Cidadania. Nós temos o ITV que é o nosso parceiro lá na colônia Santo Antônio. Nós temos um projeto ali no Garapé do Passarinho. O que é o ITV? É Instituto Transformando Vida. É onde as crianças estudam, tem escola, merenda, almoço, tem lanche, tem um ginásio lá. Uma escola, como se fosse uma escola em tempo de reforço, tempo normal, ou como se fosse uma de reforço? De reforço, computação, setor odontológico. Então, tem um cuidado completo com as crianças. Vocês têm algum apoio extra de alguma entidade, alguma coisa, ou é a igreja e somente a igreja que toca esse projeto? Na realidade é a igreja que toca, mas nós temos um grupo de empresários, você que está nos assistindo, empresário, se quiser ajudar, ao telefone 9177, você pode entrar em contato, porque você... Termina o telefone, é 9177? 9177 1370. Perfeito. Tá? Você pode estar ajudando esse monte de criança na cidade do interior. Você sabe que uma bola tira 2 crianças da rua? Tira até mais, né? Tira. Porque tem que jogar, tem que fazer 2 times, pelo menos, né? Então, quanto custa uma bola? Hoje, uma bola de qualidade,
R$120, uma bola boa. Sim. E tudo isso é dado a essas crianças, bola, fardamento, né? Nós, às vezes, conseguimos doação de cesta básica. Eu posso te falar que nesses 2 anos de pandemia, todas as famílias do projeto, todo mês receberam uma cesta básica Olha que de maravilha. rancho. Nessa pandemia toda. A nossa igreja, parceria com alguns empresários, não deixamos faltar uma cesta básica. Isso é muito importante. E eu levava. Eu levo, boto no carrinho e levo. Então, é um trabalho onde a gente pensa na sociedade. Esse projeto, junto com a Igreja Presbiteriana, nós estamos pensando na sociedade, no povo carente de Manaus. E não é um projeto só para 2, 3 meses, não. Por exemplo, Atleta com Cristo já vai fazer 21 anos. E 21 anos é 21 anos. 21 anos do programa Atletas com Cristo Atleta também. com Cristo. Que maravilha. E nesse tempo, quantos atletas amazonenses já conquistaram? Eu sei que você falou que foi no ano passado, né, que o Mister levou 5 atletas daqui de Manaus, daqui do Amazonas, mas ao longo desse tempo inteiro, quantos atletas já conquistaram vagas em times de fora daqui do nosso estado? O primeiro atleta a sair há 8 anos foi o Raul Cieli, saiu da Cidade de Deus. Foi através desse atleta que se abriu a porta em Portugal. E você sabe qual era o bairro que esse menino morava? O bairro mais violento há 8 anos atrás de Manaus, Cidade de Deus. Uau. Ele tá lá, tá morando, já tem esposa, filho. Ele foi o primeiro a sair. Foi o primeiro a sair. Mas alguns outros saíram depois Não, dele? agora nós já temos 8. Uau. 8 atletas. E Olha, mais o próximo pode ser você que está nos assistindo. Você do interior da cidade pode. Nós estamos dando oportunidade, valorizando o futebol amazonense. Nós estamos fazendo o que nenhum clube fez, que nenhuma federação fez, né? Nós estamos dando oportunidade para qualquer pessoa do interior, de outro estado. A porta está aberta. E se você que tem um sonho quiser treinar no CT para em janeiro, quando o Mister voltar aqui de novo, você pode estar dentro dessa oportunidade. Eu já ia te perguntar isso. Então quer dizer que para treinar no CT, como você falou, não precisa pagar nada. Então, por exemplo, um jovem, uma criança ou um jovem atleta que busque a seletiva agora em junho, se ele, por algum motivo, obviamente que não são todos que vão ser escolhidos, os que não forem, podem continuar treinando com vocês lá no centro de treinamento e aí numa próxima oportunidade, numa próxima seletiva tentar novamente? E isso, para mim, aquele CT é feito para ali acolher por dia 100 atletas, de crianças a atletas. A Igreja Presbiteriana, junto com o patrocinador Vovô Bio, esse CT foi construído, deixa eu te falar, para todo atleta que não tem valor dentro do estado do Amazonas. Você que está nos assistindo, você não paga nada. Você só precisa querer, porque para ser jogador de futebol hoje, é 2 profissões difíceis que eu posso te dizer. É pedreiro e jogador. Sabe por quê? Porque ele, desculpa a palavra, ele tem que sofrer no sol de dia e de noite. E essa pergunta do Luiz aí é legal porque você vê que tem pessoas que não têm orientação, algum atleta que nunca jogou treinado por alguém, né? E aí, no mundo de muita gente que vai ser inscrito, lógico que todos não vão, né? Alguns serão escolhidos, mas vamos dizer assim, vão 10. O cara que era o 11º que poderia entrar, por que ele não foi? Puxa, faltou alguma coisa técnica, né? Para um treinamento, alguma coisinha ali. E aí ele fica no CT, treina lá e na próxima seletiva com certeza. 6 meses ele vai ter oportunidade. Porque a gente vê, né, Miquel? A gente que acompanha esporte, né? Eu acompanho, somos 2 flamenguistas aqui, até hoje coitado, o Vasco do Patrick tá perdendo força aqui nos números. Tem 2 flamenguistas aqui para falar. A gente que acompanha o futebol... A compensação eles ganharam ontem, né? É complicado. Nós empatamos. Então, não se pode ganhar todas, né? Mas assim, acompanhando um esporte que hoje é um esporte de altíssima competitividade, altíssimo rendimento e qualidade, como é o futebol profissional, muitas vezes aquela pessoa, aquele jovem que
tem um certo talento, de repente a constituição física daquele garoto permite que ele seja um jogador, um volante de alta velocidade, ou se ele tem uma coordenação muito boa, ele consegue ser um goleiro de alta performance, mas às vezes, como o Miquel falou, falta um detalhe técnico que por nunca ter tido acesso, né, a um treinamento e a uma orientação, ele não conseguiu desenvolver. Mas por ter uma idade jovem, de repente, com um treinamento, com uma orientação, ele consegue desenvolver e na próxima ter acesso a essa oportunidade. Esse é o nosso objetivo. Eu posso te dizer, nós não somos os melhores, mas todo o trabalho que é passado no CT para quem quer ir para a Europa é de acordo com o futebol português. Olha aí. É tanto que eu estou indo em agosto fazer um curso em Portugal. Tá na moda, né? Todos os mistos, a maioria dos clubes, grandes clubes do Brasil hoje tem técnico português. Palmeiras tem técnico português, não, Atlético é turco, né? Outros tem uns 4 ou 5 técnicos portugueses e estão querendo, o Santos, né? Estão querendo trazer o mister novamente para o Flamengo. Né? E Portugal assim vai. Tem o Portugal. Entrando um pouco na seara do Paulo esporte. O Paulo Souza, né? do Sim, Flamengo também. O Paulo Souza do Flamengo é porque Portugal, o país inteiro de Portugal como um todo, veio desenvolvendo, isso era visto, eu acredito que há 2 ou 3 Copas do Mundo atrás, ou seja, entre 12 a 16 anos atrás, eles começaram a fazer um trabalho de base muito grande que hoje está dando resultado. Aí você está vendo aí, olha, técnicos de todos os grandes. E o legal disso tudo é que a visão deles, dos portugueses, estão vindo buscar no maior celeiro que tem de criação de jogadores, que é o Brasil. Como eles falaram, é o seguinte, o que eles têm? Eles têm um bom esquema tático, um bom trabalho físico, uma boa intensidade, mas eles não têm habilidade. O que ele faz? Ele pega o que nós temos de habilidade e você junta isso que eu tenho feito no CT. Eu pego o pouco que eu aprendi, né? Porque assim, eu não sou um grande treinador, mas fui jogador e aprendi, por exemplo. Eu passei muito tempo com o Jorginho, tetracampeão do mundo, César Sampaio, Tafarel, Zinho, Mazinho, Paulo Sérgio, já tiveram aqui em Manaus. Liga para esse pessoal para vir aqui visitar. Esse pessoal já tiveram aqui 3, 4 vezes na minha casa. Eles fizeram um jogo, né? Os atletas de Cristo, né? Contra, acho que não sei se foi contra vocês. Contra a seleção amazonense, Agora, 36 mil quilos de alimento. Nós distribuímos ali no Garapé do Passarinho de 8 até meio-dia. Tinha 2 carretas. A gente não aguentou mais, deixamos com o presidente da liga lá, ele distribuiu. Foi na época que o Romário veio, inaugurou a Ponta Negra. Na semana seguinte, aí eu conversei, veio Jorginho, César Sampaio, Zinho, Mazinho. Aí veio João Leite, Baltazar, Silas, só os Paulo nomes. Sérgio, e tudo ficava na minha casa. E se eu te contar uma, eles andavam no Corsel 2 que eu tinha no shopping. O Corsel falhou lá, eles tiveram que empurrar dentro do shopping o Corsel 2. Você vê a humildade de gente boa, né? Esses caras, se você for ver a maioria deles, cara, os grandes nomes do futebol brasileiro vieram de comunidades carentes, de comunidades de periferia. Por isso que eu acredito que assim, todo mundo fala do sonho americano, mas o grande sonho brasileiro é você que vem de uma origem um pouco mais humilde um pouco mais de baixo, ter aquele sonho de despontar no futebol e mudar a sua realidade. E hoje, você que está nos assistindo, através do projeto e do programa Atletas com Cristo, tem essa oportunidade, entendeu? Eu gostaria que você desse também, Lúcio, como nós já estamos chegando naqueles momentos finais do nosso programa, para quem busca mais informações, quais são os canais disponíveis? Vocês têm página na internet? Fale para o pessoal onde eles podem te encontrar. No Instagram, Atletas com Cristo AM, no Facebook também. Você pode pegar toda a informação. Atletas com Cristo AM. Certo. No Instagram e Facebook. Não, tanto no Facebook e como tem o Instagram, nós temos uma página no Instagram. Ou pelo meu telefone, né? Deixa eu repetir. 99177 1370. 92 na frente, né? 92 na frente, né? Para quem é de outro estado e para quem está no interior, coloca 92 na frente. Perfeito. Então, como eu posso te falar, eu quero agradecer à rádio, né? Pedir a Deus que vocês cresçam, eu posso dar essa audiência. E vocês são uma rádio pioneira que estão pegando todos os detalhes de um projeto que funciona
há 21 anos, resgatando jovens da cidade, do interior, dando oportunidade. Eu estou muito feliz em poder fazer uma seletiva em Portugal. Eu joguei futebol, mas não tive essa oportunidade. E hoje o futebol amazonense está tendo uma oportunidade com garantia, com pessoas sérias, né? Muita gente, eu sei, você que está nos assistindo, não, mas eu já gastei 10 mil, enganaram meu filho. Não, nós não precisamos disso. É tanto que nós estamos cobrando uma taxa irrisória e quem tem um CT não precisa enganar ninguém. Eu não preciso enganar ninguém. Perfeito. Até porque esse é um projeto direcionado pela uma igreja, aonde nós procuramos pensar na sociedade, né? E eu quero aqui me colocar à disposição de todas as autoridades. Queremos diminuir o índice de violência? Vamos fazer a prevenção. Melhor investir R$50 numa criança de que 5 mil em alguém que às vezes não tem mais oportunidade de voltar para dentro da sociedade. Perfeito. E aí isso diminui sim a violência. Com essa mensagem, então, eu gostaria de te agradecer muito, Lúcio, pela presença aqui no nosso estúdio da Rádio Cavoc, no nosso programa Entrevista da Semana. Agradecer a você ter atendido o convite do nosso amigo Patrick Mota, que no próximo já estará de volta, se Deus quiser. Agradecer ao meu amigo Miqueias por ter composto aqui a mesa e ter nos ajudado nessa entrevista. E agradecer principalmente a você que está nos assistindo, que vai nos assistir nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Rádio Cavoc. Para você que está nos assistindo no nosso site, radiocavoc.com.br. E para você que já baixou o aplicativo lá, Rádio Cavoc, na Play Store da Android, nos acompanhe. Se você tiver ainda alguma pergunta, alguma dúvida sobre a seletiva, sobre o projeto Atletas com Cristo, que talvez não tenha sido respondida aqui agora, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, mande a sua pergunta que a gente pessoalmente manda para o Lúcio e ele responde para a gente. Tá legal, Lúcio? Obrigado. Até o dia 4. Antes disso, eu vou aguardar aqui, exatamente. Até o dia 2. Até o dia 2, pronto, 2, a visita com o Mr. Hugo. O Mr. Hugo. Certo? E até lá, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Está tranquilo. Tá, Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.